O título do meu vídeo de hoje pode parecer estranho, mas você vai ver a fundamentação dele até o final. O título é Esposa Patriota e Esposo Asno. Eu não vou falar do dia da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, mas eu quero falar para você sobre sexualidade e casamento. Por que o adjetivo esposa patriota? Por que também o, entre aspas, adjetivo esposo asno? Eu uso esses dois adjetivos numa palestra que eu dou em alguns lugares sobre casamento, para apresentar dois tipos de comportamentos errados entre o casal: o comportamento da esposa patriota e o comportamento do esposo asno. O que é uma esposa patriota? Uma esposa patriota é aquela que parece celebrar o 7 de setembro na hora do sexo. Segundo o hino nacional, tem um trecho que diz assim: deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Essa é a esposa patriota, ou seja, não faz nada na cama, não toma iniciativa alguma, vive deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Qual é a solução bíblica para a esposa patriota? Vamos ler dois textos. O primeiro, Cantares capítulo 1, verso 2. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. A solução bíblica para a esposa patriota que não faz nada, que vive deitada eternamente em berço esplêndido, é tomar iniciativa e dizer para o marido até mesmo quando, como e de que maneira quer ser beijada e acariciada. Era isso que a esposa de Salomão fazia. Na verdade, na cultura hebraica, é a mulher quem mais toma a iniciativa no ato sexual do que o homem. Isso você pode ver claramente na leitura do livro de Cantares, e eu recomendo que o leia na Nova Versão Internacional. Outro texto para ajudar a esposa a deixar de ser uma esposa patriota é Cânticos ou Cantares, capítulo 3, verso 4, né? Diz assim: mal havia passado por elas quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. Eu o segurei e não o deixei ir, até que o trouxe para a casa de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Você quer uma aventura sexual mais arriscada do que essa? A esposa de Salomão tinha vontade de fazer sexo com ele na cama da mãe dela, para você ter uma ideia. Então a solução bíblica para você deixar de ser uma esposa patriota, se você for, é: tome iniciativa, diga como quer ser beijada, acariciada e convide o marido para alguma aventura sexual. Talvez não tão arriscada como essa, mas faça isso. Essa é a solução bíblica para a esposa patriota, tá? Aceite essa solução bíblica, porque senão o seu marido vai perder o interesse por você. Eu não estou aqui falando o que você quer, eu estou falando o que você precisa. E o mesmo vou fazer com os homens. Então, no meu canal, eu quero pessoas que estejam dispostas a ouvirem o que precisam e não a ouvirem o que querem ouvir. Ok? E o esposo asno, que é um outro comportamento errado no casamento. O esposo asno é literalmente o esposo burro, né? Que não sabe que para a mulher deixar de ser uma esposa patriota, diríamos assim, que não toma iniciativa no sexo, ela precisa de carinho, ela precisa de elogios, precisa de reconhecimento. A mulher precisa ser amada, sentir-se cuidada, sentir-se valorizada.
Então o asno, ele não sabe que para a mulher fazer alguma coisa, ela precisa que se faça algo por ela também. Como que a mulher vai se sentir motivada a deixar de ser uma esposa patriota se o cara é grosso, estúpido, mimado, ingrato, não sabe nem agradecer por um prato de comida que a esposa faz para ele, uma refeição saborosa, ele não agradece nem por isso. Como que ela vai ser motivada a deixar de ser patriota se ele dá pouco carinho por ela ou nenhum carinho para ela, ou só acaricia ela na hora do sexo? É impossível uma esposa deixar de ser a esposa patriota, meu camarada, se você continuar sendo desse jeito. E qual é a solução bíblica para você? Vamos aqui primeiro para Cântico dos Cânticos, ou Cantares, capítulo 1, verso 15. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. A primeira coisa que você deve fazer para motivar sua esposa a não ser uma esposa patriota é você elogiá-la. A mulher precisa receber um banho de elogios todos os dias. Qual mulher que não vai gostar de ouvir isso? Ó? Como você é linda, minha querida. Ah, como você é linda. Não tem mulher que não se sinta motivada com isso, a não ser, óbvio, e aqui eu coloco um parêntese, se a mulher teve uma experiência de abuso sexual, ou até mesmo o marido, obviamente, aí é uma questão de tratamento psicoterápico e este vídeo não se aplica a você necessariamente. Tá? Estou falando aqui para pessoas que não passaram por um tipo de abuso sexual. Outro texto que mostra a solução bíblica para o marido asno é Cânticos 2, verso 2, que diz assim: como um lírio entre os espinhos é a minha querida entre as jovens. Em outras traduções, entre as donzelas. Ou seja, ele está dizendo para ela o seguinte, olha que elogio. Assim como o lírio se destaca em beleza entre os espinhos, minha querida, você se destaca entre as mais bonitas de todas. Qual é a mulher que não vai gostar de ouvir isso? Qual é a mulher que não vai se sentir motivada a deixar de ser patriota, a deixar de viver deitada eternamente em berço esplêndido se o marido for assim, além de carinhoso, for romântico com ela? E outro texto que eu vou ler se encontra em Cantares capítulo 2, versículo 13, que diz assim: a figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha minha querida, minha bela, venha comigo. Além de ser romântico, né, na forma de falar, ele a convidava para passear. Você deve de fazer isso. Levar a sua mulher para um bom passeio. Não importa fazer o que, leve-a, tire-a da rotina de casa e você vai ter uma esposa mais responsiva, mais feliz e mais satisfeita com você. Então, no sentido sexual, você, mulher, não seja uma esposa patriota. Não viva deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Senão seu marido perde interesse por você. E no sentido figurativo do termo, meu amigo, não seja um asno, porque senão a sua mulher também vai perder o interesse por você. E eu quero aconselhar a vocês que cumpram, né, o plano de Deus para vocês, como revelado em Cantares. E assim vocês serão felizes, realizados e satisfeitos sexualmente no casamento. E eu quero finalizar com alguns conselhos finais da primeira carta de Pedro para vocês, para que vocês sejam felizes, vivam dentro dos planos de Deus e se sintam motivados a serem para o outro aquilo que Deus deseja que vocês sejam, tá? Vamos ler 1 Pedro 3, versos 1, 2 e também o versículo 7. 1 Pedro 3, 1 e 2 diz assim:
Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Sujeição aqui é um respeito que tem como base o amor do marido para com a esposa. Verso 2, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Esse é o conselho para as mulheres, o conselho final. O conselho final para os homens está no verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios, não asnos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações, de forma que elas não sejam desanimadas a pararem de orar porque tem um marido asno, não é? Ao invés de um marido sábio. Então eu desejo que este vídeo ajude a vocês de alguma forma e desejo também que vocês tenham um bom feriado, que Deus os abençoe e até uma próxima.